Tudo bem? Segundo ano A, segundo ano B, aula de projeto de vida. Hoje a gente vai retornar lá para a página 18, voltar ao assunto, que nós falamos sobre insegurança. Vamos voltar para falar um pouquinho sobre ele, depois nós vamos falar um pouquinho sobre valores, Mas falando um pouco sobre segurança, é importante, pessoal, que a gente sempre ressalte a importância de se sentir seguro e confiante naquilo que você faz, naquilo que você desempenha, naquilo que você desenvolve, naquilo que você reproduz. Eu, como professor, eu estou sempre buscando de vocês que vocês confiem naquilo que vocês mesmos produzem, O Colégio Rui Barbosa, ele é conhecido, o fone entortou o óculos aqui. O Colégio Rui Barbosa, ele é conhecido por valorizar, Por valorizar e dedicar exclusivamente em que os alunos sejam protagonistas da sua história. Então você, no segundo ano do ensino médio, você não é mais um coadjuvante na sua própria vida. Você não é mais um coadjuvante nas suas escolhas, nas suas decisões. Você é um coadjuvante na sua vida até um certo ponto, Mas vocês já chegaram na idade que vocês são totalmente protagonistas. Então, decidir é difícil, Eu sempre falo nas minhas aulas que decidir não é fácil. É muito fácil você obedecer pessoas, é muito fácil você obedecer o que as pessoas falam, obedecer o que as pessoas mandam, porém, todavia, entretanto, você mandar vai além do que simplesmente dar uma ordem, Você estar numa posição de liderança vai muito além do que somente você achar que você vai sentar numa cadeira, que você vai desempenhar um papel. Você precisa dominar todas as áreas, Porque quando nós temos uma liderança que não domina todas as áreas, quando nós temos uma liderança que não sabe responder as perguntas de diversas áreas, nós temos uma liderança que está fadada ao fracasso, Então, você como líder da sua vida, você como líder da sua história, você como líder do seu projeto, você como líder das suas decisões, você como líder muitas vezes dentro da sua casa daqui a uns anos, você precisa entender que você precisa conhecer tudo e todo o ambiente que você está liderando. Então, a sua vida, pessoal, você precisa conhecer as suas decisões. Você precisa conhecer os caminhos que você está seguindo. Não adianta simplesmente você seguir um caminho porque é bonitinho. Não adianta você seguir um caminho porque deu certo com o seu coleguinha, deu certo com o seu primo. Muitas vezes deu certo com os seus pais. A nossa vida, ela é individual, a nossa maneira de estar. Ela é uma maneira onde nem tudo que deu certo para mim vai dar certo da mesma forma para você. Nem tudo que eu obtive sucesso, você vai obter sucesso também. Então, há uma grande diferença entre você ter sucesso porque você dominou e você ter sucesso por um acaso. Quando nós somos protagonistas da nossa vida, quando nós somos protagonistas da nossa história, o sucesso ele precisa vir simplesmente e unicamente pela nossa decisão, pelo nosso estudo, pelo nosso progresso. Então, pessoal, para você ter segurança naquilo que você decide, para você ter segurança naquilo que você vai fazer, para você ter segurança, como a apostila vai dizer, em falar com a pessoa que você gosta, em falar com a pessoa que você domina, você precisa conhecer os seus próprios limites, você precisa conhecer aonde você está, no sentido de psique, você precisa saber se vale a pena, você precisa saber se você realmente quer.
né? Então, a partir do momento que você conhece, você se sente seguro. As pessoas que se conhecem, as pessoas que conhecem os seus limites, elas têm a tendência a ser mais seguras nas suas tomadas de decisão. Então, se você tem uma decisão que você precisa tomar, se você tem uma decisão que você precisa vencer o nervosismo, precisa vencer a ansiedade, precisa viver as situações, não há outro caminho a não ser o conhecimento de si mesmo, ok? Então, busquem sempre conhecer a sua essência, né? Busque sempre conhecer aquilo que você está se tornando, o caráter que você está trazendo para si, tudo bem? E continuando, né, nós vamos falar um pouquinho sobre valores, né? Cada um tem o seu valor, né? Mas o valor que nós estamos falando, e segundo a nossa apostila, ele vai dizer, eu vou até ler aqui, ó, são normas ou padrões sociais geralmente aceitos ou seguidos por determinado indivíduo, grupo ou até mesmo pela sociedade. Então nós vamos ter dentro dos valores um valor em que a sociedade ela vai aceitar. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, tá? A sociedade ela vai aceitar algumas coisas e nós, como sociedade, aceitamos algumas coisas e outras não, né? E quando eu falo em hábitos, né, comportamentos, eu preciso entender que o meu comportamento, ele não é vivido somente por mim. Todo mundo que se comporta para algo ou para alguém. Então, vamos imaginar que você, dentro de uma sociedade, né, agora virou o ápice do ensino médio principalmente, mas de todos os alunos, que está proibido na escola, pela lei, o celular. Então você, dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, né, e isso, a lei ela é muito clara, você não pode usar o celular enquanto aluno, né, a não ser em uma atividade específica, caso o colégio não tenha um tablet, um notebook, alguma coisa nesse sentido. Mas essa regra, vamos dizer assim, ela foi imposta pelo governo e ela gerou um comportamento e um hábito. Então hoje muitas escolas já se têm o hábito de chegar no colégio, desligar o celular, os colégios que têm armário, guardar o celular no armário, né? Os colégios que não têm armário, guarda na bolsa, mas ele não pode ficar em sua posse. Mas, falando um pouquinho sobre comportamentos e hábitos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre aqueles hábitos e comportamentos que nós temos, né? E refletir um pouquinho sobre eles, o que eles estão norteando a nossa vida, né? Qual é o comportamento que eu estou tendo no meu dia a dia? Qual é o comportamento que eu estou tendo com as pessoas mais velhas? Qual é o comportamento que eu estou tendo a reagir à palavra não? Né? Os adolescentes têm um problema, na verdade o ser humano tem um problema com a palavra não. Né? Porque se a gente observa, queridos, é muito difícil você obter uma negativa. É muito difícil você obter uma negativa para algo que você quer. Né? Porque nós temos uma visão muito limitada sobre o nosso desejo. Né? A gente entende que com o passar do tempo, o nosso desejo ele vai mudando e nós vamos amadurecendo. Mas quando nós ouvimos um não, como que nós estamos reagindo? Será que nós estamos reagindo de uma maneira agressiva? Será que nós estamos agindo de uma maneira violenta? Será que o nosso comportamento, quando acontece algo que nós não queríamos, ou deixa de acontecer algo que queríamos, como está sendo? Como você está se comportando muitas vezes com uma nota não tão boa?
Como você que está reagindo a uma negativa para algo que você desejava, né? Eu desejava passar o final de semana na praia, mas é semana de prova, não pude. Como que você reagiu? Como que você amadureceu, né? É interessante, pessoal, que nós aprendemos mais com os nossos fracassos e com os nossos nãos do que com os nossos sucessos, com o nosso sucesso. Se nós observarmos, pessoal, o não, ele ensina mais do que o sim, porque nós aprendemos a viver com a negação. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, faça uma análise de você e veja os seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Como é o seu comportamento dentro de casa? Como é que você reage muitas vezes à ordem do pai, à ordem da mãe? Como que você reage muitas vezes a uma proposta diferente para sair da sua zona de conforto e entrar na sua zona de confronto, né? Porque nós temos a zona de conforto, onde está tudo bem, onde está tudo tranquilo, e nós vamos ter uma zona de confronto, onde nós estamos sendo desafiados por algo, por alguém. Né? Geralmente na adolescência, nessa fase que vocês estão vivendo, daqui a pouco vocês vão ser desafiados pelo Enem, daqui a pouco vocês vão ser desafiados pelo concurso público, daqui a pouco vocês vão ser desafiados que vocês vão estar no terceiro ano de ensino médio por uma formatura, pela decisão da faculdade. Como vocês estão reagindo? Como que vocês estão buscando este ápice da maturidade? Eu não estou falando em uma maturidade completa, porque nós amadurecemos durante toda a nossa vida. Há sempre uma situação que nos faz melhorar como pessoas, né? Há sempre uma situação ou situações que nos faz melhorar como ser humano. Mas como que você está reagindo ao processo? Né? E há uma frase linda, né, que muitos psicólogos, psicanalistas usam, que é a seguinte: só vai viver o propósito quem suportou o processo. Né? O processo é a caminhada, é o amadurecimento. Hoje, como que está sendo o seu amadurecimento nas coisas? Como que você está sabendo expressar a sua opinião? É importante, pessoal, que o nosso comportamento ele precisa sempre ser pautado na verdade. Professor, mas não existe uma verdade absoluta. Tudo bem, mas a sua verdade, ela precisa ser falada também. Óbvio, com educação, com zelo para não machucar uma pessoa, né? Porque uma coisa é você falar aquilo que você pensa, outra coisa é a maneira como você fala o que pensa, né? Há jeito errado de falar a coisa certa, né? Se eu estou falando algo que ao meu ver está certo, que ao meu ver é uma verdade, que ao ver de outras pessoas ao meu redor é uma verdade, mas eu fujo, né, da caixinha um pouquinho e eu desrespeito, eu ultrapasso o limite entre o meu direito e o direito do meu próximo, eu estou falando de maneira errada. Mas isso, pessoal, não pode interferir da maneira que eu não fale. Você precisa sim se abrir, você precisa sim expor a sua opinião, né? Nós precisamos desenvolver em nós o hábito, pessoal, de defender aquilo que pensamos, defender as pessoas que gostamos, defender os ideais que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós defendemos é o que outras pessoas defendem, né? E dentro do diálogo, entender se estamos certos ou não. Então você não vai aprender sozinho, dentro da sua cabeça nós vamos... Você vai estar sempre certo. Dentro da minha cabeça, eu sou a pessoa mais certa do mundo. Não tem ninguém mais certo do que eu. Só que aí eu vou para a realidade. Eu vou ouvir outras opiniões, eu vejo, nossa, eu não estava certo ali. Então, a partir do momento que nós colocamos o nosso pensamento para as outras pessoas, eu desenvolvo esse hábito, eu desenvolvo esse comportamento, eu trago para mim valores, né? Eu trago uma norma, que é a norma de agir com a verdade. Tudo bem, pessoal? Então vocês, por favor, jamais deixem de abrir o seu coração para falar, né? Então, contar mentira para não levar culpa das coisas, pessoal, isso não é o correto, né? Inventar histórias para você se autopromover,
Aonde isso vai te levar? Né? Nós temos pessoas que desenvolvem o hábito da mentira, porque a mentira ela é um hábito negativo, obviamente, mas ela não deixa de ser um hábito. E a pessoa mente tanto que ela vai começar a acreditar na própria mentira como se fosse verdade. Isso é um problema para a sociedade, isso é um problema que nós enfrentamos, né? Porque tantas pessoas mentem, que acreditam na própria mentira, né? Existem pessoas, né? E nesse período de eleição ficou legal, né? Nós vimos candidatos falando sobre isso, né? Outras pessoas falam nomes de artistas que inventam histórias, né? Que chamam de histórias de pescador, nada contra os pescadores, mas isso não é correto. Isso não tem que ser a nossa frequência. Esse não tem que ser o nosso hábito. Você tem o direito de não gostar das pessoas, mas também não te dá o direito jamais de inventar difamação sobre ela para que ela se torne uma pessoa mal falada e você se torne uma pessoa tida como a santa. Então, os valores são a maneira como nós enfrentamos o mundo de acordo com a nossa visão, né? Então, disfarçar a verdade não é o certo, falar o oposto do que você sente para agradar as pessoas, isso não é o certo. Nós precisamos ter uma coisa na vida chamada convicção, né? Nós precisamos ter uma coisa na vida que nós chamamos de hábito saudável, né? E se nós olhamos, pessoal, para a nossa vida, nós vamos entender, por exemplo, que nós precisamos sempre observar a nossa vida e dentro da nossa vida nós enviarmos para as pessoas as melhores coisas, né? Nós precisamos enviar para as pessoas o melhor de nós precisamos dar para as pessoas o melhor de nós. Os hábitos que cercam a nossa vida, e depois nós vamos pensar sobre a aula que nós falamos sobre a escuta empática, sobre ouvir, né? Compreender para depois ser compreendido. Mas é muito interessante, pessoal, que eu preciso ser uma pessoa verdadeira. Eu preciso ter hábitos bons na minha vida. Não existe um cidadão na escola, um cidadão no trabalho, um cidadão em casa. Aquilo que você é em todos os lugares reflete aquilo que você é como pessoa. Então, meus queridos alunos, que vocês possam desenvolver, né, dentro de vocês o hábito de ser pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que tem hábitos bons, ser uma pessoa que tem uma decisão boa, ser uma pessoa que tem algo dentro de si, que tem a oferecer sempre o melhor para as pessoas, né? Há pessoas que nós amamos estar perto e há pessoas que nós não gostamos por aquilo que ela nos transmite. A tua essência, ela precisa ser uma essência boa, ok? Eu peço para vocês, pessoal, enquanto nós vamos estar aqui, né? Eu vou estar aqui disponível no chat, também aqui no plural, mas eu peço para vocês assistirem a videoaula que eu mandei para vocês, tá? Mandei pelo plural, e vocês realizarem os exercícios da apostila e realizar também os exercícios do plural que eu vou estar mandando. Tudo bem? Pensem nisso, a tua essência vale mais. Não vale a pena perder a essência para agradar pessoas. Tudo bem? Segundo ano A, segundo ano B, vocês são excepcionais, mas é sempre bom melhorar. Um abraço, um aperto de mão.